Você está no Manual para Ser Humana, um espaço de estudo e reflexão sobre desenvolvimento pessoal, consciência e vida interior aplicados à experiência humana real. Hoje, o nosso estudo aprofundado entra num universo que, olha, é fascinante Muito fascinante e bem denso também, né? demais. A gente vai explorar o livro Não Acredite em Tudo que Você Pensa e também os materiais e guias de apoio do autor, o Joseph Niang. A missão dessa nossa exploração hoje é desvendar uma premissa que é incrivelmente ousada. Ouso dizer que tem um potencial transformador absurdo para quem aplica. Total. Porque as fontes de hoje sustentam uma ideia muito específica, a de que o nosso próprio ato de pensar é a causa raiz de absolutamente todo o nosso sofrimento psicológico. E isso pega muita gente de surpresa. Pega mesmo. Parece intenso logo de cara, talvez até um pouco exagerado para quem escuta isso pela primeira vez. Mas o material promete que entender essa dinâmica é um atalho definitivo para a clareza mental, sabe? Para viver com muito menos peso no dia a dia. Sim, e para estabelecer o cenário corretamente desde o início, é essencial entender que as fontes de hoje não propõem, em momento algum, que a gente ignore a realidade. Claro, não é sobre fingir que tá tudo bem. Exato. Não é adotar uma positividade tóxica ou viver em estado de negação. O que é fascinante aqui é como a sabedoria oriental ancestral e a psicologia moderna convergem nessa mesma ideia central. A premissa é que nós vivemos num mundo construído primariamente pelos nossos pensamentos. E não pela realidade objetiva em si, né? Isso. O grande ponto de virada, o divisor de águas de todo esse estudo, é entender a diferença crucial entre a dor, que é um evento inevitável da experiência humana, e o sofrimento emocional. Que seria o opcional da história. Exatamente. O sofrimento é um adicional opcional que nós mesmos criamos e mantemos girando ativamente na nossa mente. Faz sentido na teoria, mas vamos jogar real. É muito difícil engolir essa ideia de sofrimento opcional quando a pessoa acaba de perder o emprego, por exemplo. Ou quando termina um relacionamento super longo, né? A dor é muito real. Exato. O livro aborda isso usando uma analogia budista que eu acho fantástica. É a metáfora das duas flechas. Essa metáfora é maravilhosa para visualizar o problema. É muito visual. A ideia é a seguinte: na jornada da vida, com muita frequência, nós somos atingidos por uma primeira flecha. Que é o evento em si. Isso. Essa primeira flecha é a dor real. É a demissão, é a doença, é o pneu que fura bem no meio da chuva. Esse impacto da vida é inevitável e machuca de verdade. Ninguém está imune a essa primeira flecha. Ninguém. Mas logo depois do impacto, nós mesmos disparamos uma segunda flecha. E essa segunda flecha é a nossa reação emocional prolongada a esse evento. A narrativa que a gente cria, né? Exato. É a história de que, eu nunca mais vou conseguir um bom emprego, ou nada dá certo para mim, ou ficar remoendo aquela raiva durante dias a fio. A tese central é que essa segunda flecha é completamente fabricada pela mente. E é ela que faz o estrago a longo prazo. Ok, vamos desempacotar isso. Como exatamente a gente acaba vivendo dentro dessa projeção da mente e não na realidade nua e crua que está acontecendo ali na nossa frente? Olha, para ilustrar exatamente como a gente cai nessa armadilha da segunda flecha, o autor resgata a parábola do barco vazio. Essa história quebra muito as nossas certezas. Quebra demais. Ela acompanha um jovem monge zen que morava num mosteiro extremamente movimentado e ele tinha uma dificuldade imensa de meditar porque se irritava com a menor das interrupções. Qualquer barulho já era motivo de estresse. Qualquer coisa, alguém andando no corredor de madeira, um animal passando no pátio, até o som do vento nas árvores deixava ele frustrado. Aí, desesperado por um pouco de paz, ele tem uma ideia que parece brilhante. Ele foge do mosteiro? Basicamente. Ele pega um pequeno barco de madeira, rema até o centro de um grande lago e começa a meditar lá, no meio do nada, onde absolutamente ninguém poderia alcançar ele. O plano é perfeito para quem quer isolamento. Nos primeiros dias funciona perfeitamente. Mas, no terceiro dia, imerso numa meditação super profunda de olhos fechados, ele sente um solavanco forte. Outro barco bate no dele. Outro barco bateu. Imediatamente, o sangue do monge ferve. A raiva toma conta.
Ele abre os olhos já gritando, cheio de ódio pelo barqueiro descuidado, o irresponsável que ousou arruinar o refúgio de paz dele. Imagina a cena, ele berrando no meio do lago. Sim, mas aí, ao abrir os olhos e olhar para o outro barco, ele vê que o barco está completamente vazio. Vazio. Não tinha ninguém. Ninguém! Era apenas um barco solto que tinha se desprendido das amarras lá na margem e flutuado com a correnteza até bater no dele. E nesse exato momento a raiva dele evapora instantaneamente. Na mesma hora. Porque a mente dele entra em curto-circuito. Simplesmente não há ninguém ali para ser o alvo daquela fúria toda. Toda a história de que alguém me desrespeitou cai por terra ali mesmo. Essa é a grande realização do monge. A raiva desaparece numa fração de segundo. E ali, a ficha cai. Não são os eventos externos, como o barco batendo, que causam a raiva, o estresse ou a ansiedade. O barco de madeira vazio não tem intenção nenhuma. Nenhuma intenção, não tem malícia, não tem o poder de ofender ninguém. O impacto físico, a primeira flecha, aconteceu. Mas o que causa o sofrimento ardente é apenas a reação interna. O julgamento que fazemos sobre o evento. É a história que a gente conta na cabeça. Se a gente acredita que alguém bateu de propósito para irritar a gente, o sofrimento é absurdo. Mas se a gente percebe que foi um evento neutro, governado pelo vento, pela correnteza, pela física, a paz retorna quase de imediato. Os sentimentos não vêm das circunstâncias, eles vêm exclusivamente do que está sendo pensado sobre aquelas circunstâncias naquele exato momento. Nossa, é só trazer isso para o nosso dia a dia para ver como é real. Demais. Imagina a pessoa dirigindo no trânsito e alguém corta a frente dela de forma super brusca. A primeira reação costuma ser uma explosão de raiva. Xingar o motorista de todos os nomes possíveis. Exato. Criando toda uma história sobre como as pessoas são egoístas, como ninguém respeita as leis. A pessoa cria uma úlcera de tanto estresse ali no volante. Mas e se, no segundo seguinte, ela percebe que o carro da frente está numa emergência médica? Correndo desesperado para o hospital. A raiva some na hora. E vira empatia, vira preocupação. A manobra do carro foi exatamente a mesma. O evento físico não mudou uma vírgula. O que mudou foi a historinha que a gente contou na nossa cabeça. O sofrimento vem da história, não do trânsito. Esse exemplo é perfeito. Ele mostra o mecanismo funcionando em tempo real na vida de qualquer um. É por isso que a gente pode imaginar duas pessoas sentadas no mesmo café, tomando a mesma bebida. Sim. Uma está em pânico, suando frio, tendo uma crise de ansiedade por causa de um e-mail de trabalho. Enquanto a pessoa na mesa ao lado observa o movimento da rua em absoluta paz e contentamento. O ambiente físico é idêntico. A diferença estrutural está só na atividade mental de cada uma. Exatamente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a maior revelação do livro, o conceito que sustenta toda essa teoria do autor, é uma distinção linguística e prática que sinceramente muda as regras do jogo. É o coração do livro. É a diferença entre pensamentos, com a letra P maiúscula, agindo como um substantivo, e o ato de pensar, que é um verbo em ação. Parece só semântica quando a gente lê rápido, né? Parece tudo a mesma coisa. Mas entender a diferença brutal entre essas duas palavras é, segundo as fontes, o que determina a nossa sanidade mental diária. É a separação mais fundamental de todo o material. Analisando os textos, a gente vê que pensamentos, o substantivo, são descritos como algo quase etéreo, algo que a gente não controla. O autor chama de downloads divinos, não é? Sim, ele usa esse termo, o que pode soar um pouco místico de início para algumas pessoas. Mas se a gente trouxer isso para a neurociência, estamos falando daquela intuição pura, da rede de modo padrão do cérebro. Aquela ideia genial que surge do nada. Exato. No banho, lavando a louça, o pensamento apenas acontece. Ele é uma energia crua, espontânea, que surge sem esforço nenhum da nossa parte. Já o ato de pensar, o verbo pensar, é outra história. É totalmente diferente. É o trabalho manual, denso, pesado e muitas vezes destrutivo da mente humana. É quando a gente pega esse pensamento inicial puro e resolve brincar com ele. A gente começa ativamente a julgar o pensamento. Julgar, dissecar, tentar encontrar falhas, a gente critica e cria dezenas de cenários apocalípticos em torno dele.
É esse ato voluntário de pensar, essa mastigação mental constante, que gera todo aquele sofrimento psicológico que a gente vem falando. Ancorar bem essa ideia e não deixá-la voando só na teoria, o livro traz a analogia maravilhosa da água turva. Essa analogia é muito clara. Imagina que a gente tem diante de nós uma tigela cheia de água misturada com terra, bem barrenta, bem escura. Se nosso objetivo é ter água limpa de novo, qual é a melhor forma de limpar essa tigela? O instinto de quase todo mundo é tentar fazer alguma coisa. Exato. Nosso instinto de agir. A gente quer passar água num filtro complexo, quer ferver na panela, ou pior, pegar uma colher e ficar mexendo sem parar para tentar tirar a sujeira na marra. O que só piora a situação. Só piora. Só que a física e o bom senso dizem que o melhor a fazer, a única atitude realmente eficaz, é simplesmente deixar a tigela repousar em paz numa mesa, sem movimento, sem interferências. Sem ficar mexendo. Gradualmente, com o passar dos minutos, a sujeira pesada assenta no fundo por conta própria, por pura gravidade. E a água volta ao estado cristalino original no topo. A nossa mente funciona exatamente sobre essa mesma lei. É uma lei da natureza. Tentar consertar o excesso de pensamento através de mais pensamento é exatamente como sacudir freneticamente a tigela de água suja esperando que ela fique limpa. Não vai ficar limpa nunca. E a ironia do nosso comportamento moderno é que somos viciados em sacudir a tigela o tempo todo. O tempo inteiro. O livro até introduz uma ideia bem divertida, um pensamentômetro. Como se fosse o velocímetro no painel de um carro. Isso. Se os pensamentos por minuto sobem demais, o motor da mente esquenta. A gente entra na zona vermelha do estresse. A respiração fica curta, os ombros tensionam, vem o esgotamento, a angústia. O corpo inteiro reage a esse motor acelerado. E a consequência de simplesmente soltar o acelerador e deixar a mente repousar é profundamente reveladora. Quando o ponteiro desse velocímetro cai, quando paramos de alimentar o ato de pensar, nós automaticamente retornamos ao que as fontes chamam de estado natural humano. E o argumento forte aqui é que esse estado natural não é a apatia. De jeito nenhum, é a pura alegria, a paz e o amor. A metáfora visual que o autor usa é observar o estado natural de um bebê bem cuidado. Bebês choram quando sentem a primeira flecha, né? Fome, uma dor física. Claro, eles reagem ao ambiente, mas um bebê não vive naturalmente estressado, temendo o futuro da carreira profissional ou analisando obsessivamente um erro que cometeu na semana passada. O estado de fábrica do ser humano é o fluxo e a paz. O estresse crônico é que é a anomalia. É criado e sustentado por essa máquina pesada que é o ato ininterrupto de pensar. É uma anomalia que a gente normalizou. Então, o que tudo isso significa? Porque a dúvida imediata que surge e que eu aposto que muita gente que está escutando agora está formulando na cabeça, é uma questão de sobrevivência muito prática. O medo de estagnar. Exatamente. Se a gente parar de pensar ativamente, não vamos virar vegetais no sofá da sala, o que acontece com a nossa ambição de vida? Como se paga os boletos? Como se constrói uma carreira? Como se alcança qualquer coisa significativa se o pensamento ativo é considerado o grande vilão? Isso levanta uma questão importante, talvez a mais pertinente de todo o estudo e que toca exatamente na essência de como a gente traça os nossos caminhos na vida adulta. O autor deixa muito claro que o segredo proposto não é a inércia. Não é pregar a preguiça. O ponto cego está na forma como nós criamos os nossos objetivos. O livro divide as nossas ambições em duas categorias fundamentais: as metas geradas pelo desespero e as metas nascidas da inspiração. Vamos falar das de desespero primeiro? As metas de desespero são aquelas fabricadas puramente pelo esforço mental desgastante, por aquele ato manual de pensar que a gente estava falando. Elas são quase sempre construídas em cima de fundações bem estáveis. A escassez, o medo. O medo crônico de não ser o suficiente, a comparação com os outros nas redes sociais e aquela análise constante das nossas falhas do passado. E a principal característica delas é que são tratadas sempre como um meio para um fim. Tem um exemplo clássico disso. A pessoa quer criar uma startup e vender por $1 milhão amanhã de manhã. O sonho do Vale do Silício, né? Exato. Mas não porque ela ama o produto ou porque quer resolver a vida dos clientes.
Ela quer isso puramente para conseguir largar um emprego que ela odeia, para não ter que aturar o chefe nunca mais. A meta é só uma ferramenta de fuga. O objetivo real não é a jornada, não é o prazer de criar valor para a sociedade. O motor principal ali é a fuga desesperada de uma dor atual. É tentar correr mais rápido que a própria sombra. Por causa disso, metas de desespero carregam uma energia extremamente densa, pesada. Elas drenam a pessoa todos os dias. E aqui entra um ponto muito interessante sobre a psicologia humana. É exatamente esse tipo de meta que alimenta a famosa síndrome do impostor. Uau, faz todo sentido. Pensa bem, se você está construindo um império apenas para não se sentir um fracassado, mesmo quando você atinge o topo, a sua fundação ainda é o medo de ser um fracassado. A mente sabe que o motivo original era o medo. E aí a pessoa se sente uma fraude de sucesso. Uma fraude completa. E o ciclo não acaba. Quando uma meta de desespero é alcançada, o sentimento de realização dura algumas horinhas e o vazio retorna. Levando imediatamente a mente a fabricar uma nova meta, ainda mais distante e mais desesperada. É a famosa esteira ergométrica do sucesso, onde a gente corre horrores e não sai do lugar emocionalmente. Exatamente isso. Mas, em oposição a tudo isso, as fontes apresentam as metas de inspiração. Estas não vêm da ruminação mental. Elas surgem espontaneamente através daqueles pensamentos puros que mencionamos antes, aquelas faíscas criativas naturais. Elas vêm de um lugar de abundância. Abundância, curiosidade e amor pelo simples ato de criar. A grande diferença estrutural é que elas são um fim em si mesmas. É o caso daqueles pintores que passam madrugadas pintando simplesmente porque a sensação da tinta na tela traz alegria. Independente se a obra vai para uma galeria ou não. Independente do resultado. Ou aquele desejo autêntico de cozinhar para a família no domingo. Você não está cozinhando para ganhar um prêmio de culinária, mas para transbordar cuidado. Para ajudar a identificar de onde vêm os nossos objetivos, o autor propõe um experimento mental. Uma pergunta central que é fantástica. O que mais chama a atenção de quem está ouvindo? O que seria criado na sua vida hoje se existisse dinheiro infinito na sua conta bancária, nenhum medo de falhar e absolutamente nenhum reconhecimento externo pelas suas obras? Olhando agora para o próprio panorama da vida, para os projetos abertos do computador, para os planos de carreira, quais dessas metas e ambições diárias estão sendo arrastadas por esse combustível denso do desespero? Tentando provar alguma coisa para alguém ou fugir de um medo? É um exercício poderoso. E quais simplesmente fluem de forma natural da fonte da inspiração e da alegria genuína? É um filtro brutal e maravilhoso de se passar nas nossas próprias escolhas. Sem dúvida. É um filtro que muda a trajetória de uma vida inteira. E a parte mais desafiadora é que a transição entre operar no desespero e operar na inspiração exige algo que a gente tem muito pouco hoje em dia: espaço. Espaço literal e mental, o que nos dá a deixa perfeita para entrar na parte mais focada no desenvolvimento pessoal e nas dicas práticas desse nosso mergulho. O livro bate muito na tecla do conceito de criar espaço para milagres. A gente precisa abrir caminho. Sim, tem aquela parábola muito famosa do budismo zen sobre a xícara cheia. Um estudioso muito arrogante vai a um mestre renomado para aprender sobre meditação. Mas ele não para de falar, né? Não para um segundo sequer de falar sobre o próprio currículo, sobre tudo que ele já sabe e sobre as teorias que ele domina. Aí o mestre, em silêncio, começa a servir chá na xícara do estudioso. A xícara enche até a borda, mas o mestre não para. Ele continua derramando. O chá começa a transbordar, molha a mesa e escorrega pelo chão. O estudioso, espantado, grita: "Pare! A xícara já está cheia, não cabe mais nada." E o mestre explica calmamente que a mente do estudioso é exatamente como aquela xícara. Tá lotada. Tão completamente lotada de opiniões e ideias velhas que não sobra sequer 1 milímetro de espaço vazio para que algo novo e transformador possa entrar. A moral da história é que, para recebermos novas soluções e sairmos do nosso próprio ciclo repetitivo de sofrimento, a mente humana precisa urgentemente de espaços de vazio, o famoso não pensamento. Esse não pensamento não é um luxo.
É uma necessidade operacional do nosso cérebro. É o poder do ócio criativo elevado a um nível quase existencial. E os materiais de apoio trazem exemplos históricos riquíssimos de grandes mentes da humanidade que sabiam disso. Usavam isso como ferramenta, né? A principal ferramenta de trabalho. O Thomas Edison, por exemplo, ele tinha um método de trabalho bem peculiar e muito documentado. Quando ele estava absolutamente exausto, tentando resolver um problema de engenharia complexo, e a mente racional dele não aguentava mais pensar, Ele não tomava mais café para forçar a barra? ele não forçava. Ele sentava numa poltrona super confortável no laboratório, segurando 2 esferas pesadas de aço nas mãos. Uma de cada lado, suspensas acima do chão, e simplesmente se deixava adormecer. Genial! No exato milissegundo em que o corpo relaxava profundamente e a máquina de pensamento racional finalmente se desligava, as mãos dele naturalmente se abriam. As esferas de aço caíam no chão de madeira, fazendo um estrondo enorme que o acordava de supetão. O susto era de propósito. Tudo de propósito. Ele descobriu que era exatamente nesse nanosegundo de clareza absoluta, nessa brecha entre o sono e a vigília, onde havia ausência total do pensamento ruidoso, que a resposta intuitiva para o problema brilhava na mente dele. E o Einstein fazia algo parecido. O Albert Einstein usava um mecanismo muito parecido, só que menos barulhento. Quando ele ficava travado numa equação de física por dia, sentindo aquela fricção mental, ele não ficava encarando o quadro negro até a exaustão. Ele soltava o giz, pegava o violino dele e começava a tocar músicas clássicas. Mudava o canal do cérebro. Ao engajar o cérebro na arte e suspender o ato árduo de pensar na física, ele criava o espaço da xícara vazia, permitindo que a intuição finalmente fluísse e as respostas se revelassem como um insight puro. Isso é lindo de escutar, mas confesso que para quem quer se aperfeiçoar na vida real, mas não anda por aí com esferas de aço nos bolsos, ou um violino de prontidão no escritório, a coisa precisa ser um pouco mais tática. Mais aplicável no dia a dia. Exatamente. E é por isso que o guia prático do livro é tão valioso. Ele traz ferramentas extremamente modernas para garantir essa manutenção do espaço mental. A primeira delas é muito pragmática, chama-se auditoria de gatilhos. É dar um passo para trás e olhar o quadro geral. O convite é analisar friamente o ecossistema atual da nossa vida. O ambiente físico, as interações digitais e, principalmente, o tipo de informação que a gente consome passivamente. A grande pergunta dessa auditoria é o que no meu dia a dia está engatilhando o meu sistema nervoso sem que eu perceba. O que está ativando o modo de luta ou fuga. Um exemplo clássico, aquele hábito super nocivo de pegar o celular com o olho meio aberto na cama e checar o e-mail corporativo. Ou abrir portal de notícias sobre tragédias nos primeiros 30 segundos em que se acorda. Isso garante que o dia já comece com a mente a 1000 por hora, jogando o pensamentômetro direto na zona vermelha. O conselho prático é agir como um editor impiedoso. Reduzir e cortar esses atritos externos desnecessários para conseguir pavimentar o caminho mais fácil até o silêncio interno. E complementando essa faxina ambiental da auditoria, os guias trazem a tática de intervenção principal. É o protocolo para ser usado bem no calor do momento, naquela hora em que o trânsito mental já travou de vez e a ansiedade tomou conta. O método PAUSE. P-A-U-S-E. O método PAUSE, que é um acrônimo engenhoso e muito bem estruturado. Vamos imaginar um cenário real, daqueles bem caóticos, para entender como aplicar. Imagine que é sexta-feira, fim do dia, e chega uma mensagem atravessada e meio agressiva do chefe no celular da empresa. O coração já dispara. Na hora. E a mente começa imediatamente a fabricar cenários. Ah, vou ser demitido, ele não me valoriza, preciso responder agora mesmo me defendendo. É aí que o método entra. E como começa? A letra P significa pausar. É a interrupção física do padrão. Tirar a mão do teclado, respirar fundo e ancorar a atenção no corpo agora. É notar que o pensamento está correndo desenfreado, mas fazer um esforço intencional de só assistir o trem passar, sem embarcar nele. É não pegar no volante da mente. Depois vem a letra A, que é perguntar, do inglês ask.
E aqui o livro sugere fazer uma indagação brutalmente honesta para si mesmo naquele milissegundo antes de agir. Uma pergunta que quebra o ciclo. Essa daqui. Esse nível frenético de pensamento, toda essa historinha que eu tô criando sobre a mensagem do chefe, tá me dando a paz que eu quero agora? Eu escolho continuar ativamente alimentando esse sofrimento nos próximos 10 minutos. Só de fazer a pergunta, a pressão já cai. Na sequência, vem o U de entender, do inglês understand. É a clareza mental de que a pessoa não é refém da situação. É compreender com profundidade que a escolha de soltar esse padrão mental existe e está inteiramente nas nossas mãos. A mente não tem poder de veto sobre a nossa decisão de não engajar na briga interna. Perfeito. O processo continua com o S, que representa dizer, sei. Nesse momento de pico de estresse gerado pela mensagem, o autor sugere o uso de uma espécie de mantra interno reparador feito para esvaziar a força motriz da mente. O que a gente diz para si mesmo. A frase sugerida é repetir internamente: o meu ato de pensar é a causa raiz de todo o meu sofrimento agora. Repetir isso tira o foco da mensagem do chefe e coloca o foco na sua própria máquina de moer pensamentos. E a pessoa repete isso até acalmar. A instrução é repetir essa frase como uma âncora, até que a agitação mental perca tração mecânica e comece a se dissipar aos poucos. E o ciclo se fecha com a letra E de experienciar. Que talvez seja a parte mais corajosa do método. Sim, porque significa permitir-se sentir a emoção crua e física que restar no corpo. Seja um nó real no estômago, o calor no rosto, ataque cardíaco leve, e viver isso de forma pura. Sentir a emoção no corpo, mas sem tentar usar a cabeça para criar justificativas. Sem tentar conectar o nó no estômago com uma história do passado ou uma ameaça do futuro. É apenas sentir a sensação física, até que ela queime o próprio combustível e passe. Apenas experienciar. Destrinchar a aplicação, assim, deixa muito claro o tamanho da mudança que isso propõe. É quase como ganhar um manual de instruções sobre como domar a nossa própria experiência de viver no mundo. Se a gente realmente entender as engrenagens disso, muda absolutamente tudo na nossa relação com a rotina. Sem exageros, muda mesmo. Se a gente conectar todos esses pontos à grande imagem da nossa vida moderna, fica muito claro que abraçar esse espaço de não pensamento ou o estado de fluxo intuitivo não significa de forma alguma entregar os pontos. Não é abdicar das ambições ou ignorar as responsabilidades. Pelo contrário, trata-se de descobrir como mudar a marcha do veículo da vida. É parar de usar o atrito e passar a operar a partir de uma sabedoria muito mais profunda. Uma intuição limpa. É abandonar aquela força bruta da mente racional hiperativa. Aquela força exaustiva que passa a vida inteira tentando controlar, através da preocupação, um universo que é fundamentalmente incontrolável. E a relevância de aprender a dar esse passo para trás nos dias de hoje é incalculável. A gente vive num ecossistema que foi projetado para sobrecarga crônica de informações. Tudo grita pela nossa atenção o tempo todo. Entender visceralmente que nós não temos nenhuma obrigação moral ou biológica de acreditar e investir energia em todas as histórias trágicas e ansiosas que a nossa própria cabeça cria durante o dia é um alívio sem tamanho. É libertador. É a chave mestra definitiva para experimentar uma liberdade emocional genuína, abrindo espaço para a intuição e para uma clareza que aquela nuvem cinza do estresse constante esteve sempre escondendo de nós. E para deixar uma provocação que leve esse conhecimento um passo além dos próprios textos que cobrimos nesse mergulho, se nós adotarmos hoje como verdade que o nosso estado humano de fábrica, nossa configuração original, é de fato o fluxo, a paz e a alegria imperturbáveis, e que o sofrimento prolongado só ganha vida e forma quando nós o construímos ativamente e exaustivamente através do hábito de pensar demais. Exato. Quais outras grandes realidades inquestionáveis ou regras sociais extremamente rígidas que nós seguimos no nosso trabalho, na cultura, nas nossas famílias, são, na verdade, apenas frutos de um pensamento coletivo excessivo que acabou endurecendo? Se a dor individual é largamente fabricada pela mente de quem sofre,
quais outras amarras invisíveis ou prisões sistêmicas nós poderíamos simplesmente desfazer e abandonar amanhã mesmo se todos nós apenas parássemos de acreditar ativamente nelas de forma coletiva? Fica o espaço aberto para essa reflexão profunda.